Olá, bem-vindos a mais um episódio do Descontraídamente, este fantástico podcast com 5 hipnoterapeutas. Fantásticas. Eu pensei, como assim, que é que eu disse mal? Já agora somos fantásticas. Já agora? Mas qual é a fantástica, questão? Não deixa-me falar-te sobre esse batom vermelho. Que eu tenho, é assim, há pessoas que não nos estão a ver, não é? Que estão só a ouvir, mas para quem nos ouve só, deviam exclusivamente, especificamente, começar a ver já a partir deste episódio, porque a Ana Luísa tem um batom vermelho maravilhoso que lhe fica matador, adoro, muito dolce. É verdade, é assim maravilhoso. Vocês estão sempre muito bem, muito bonitas, sempre. Muito Nós não comentamos muito aqui Obrigada. Antes de mais, olá Mónica. Olá, Di. Olá Ana Luísa. Olá. Olá Isabela. Olá. E olá Luís. Eu sou a Diana. Olá, Diana. Por acaso, começámos a falar sobre isto e o tema é bom para isto. Vamos falar esta semana sobre a vergonha. A vergonha. E aqui estávamos nós a enaltecer as nossas grandes qualidades e eu não sei receber elogios. Pronto, tenho vergonha. Por exemplo, isto é um excelente... E também há vergonha alheia. A vergonha alheia. A vergonha alheia, esse grande sentimento. Vamos Aquela começar por vergonha aí. que nós sentimos quando os outros fazem alguma coisa que Eu nós gostei. sentimos vergonha. Como é que esta sensação de eu gostava de ter um buraco para me enterrar, mas não é sobre mim. E é, tirem-me só daqui. E às vezes a pessoa faz aquela coisa assim, não é? Para quem Subir não me para está lá, a ver, eu como diz o estou a Carlão. olhar para o lado, a Como diz o subir para o Carlão. lado. E para mim essa sensação é muito desconfortável. Muito. Estavas a dizer que, desculpa, que não é sobre mim, a vergonha alheia, aquela questão, Mas não é é? sobre E que não é nós. sobre mim, mas será que não é sobre nós, ti? Não é sobre nós. A primeira pergunta que eu faço é porquê é que nós sentimos vergonha? Bom, foi bom agora. Porque é um sentimento, certo, mas porquê é que ele aparece? E eu tenho uma teoria, claro que eu tenho uma teoria sobre este assunto. Vai, Isabel. Chuta, Isabel. Quando nós temos vergonha de alguma coisa é porque nós estamos a ter receio do que o outro está a pensar sobre nós. Tem a ver com o julgamento, Portanto, não é? é medo do julgamento. E neste caso nós podemos estar a ter vergonha alheia. Imagina, a Ana está comigo no café, começa aos gritos e eu começo a ficar cheia de vergonha, porque ela está aos gritos, não é? A gritar, Ana Luísa. gritaria Não foi um exemplo para Ana Luísa não não é? se comporta assim. Mas é engraçado porque pode ser outra pessoa que ouça aos gritos e não se pode sentir ser. incomodado. Imaginemos, vai ser rude para o empregado. Olha, isso Exato. incomodar-me muito. Sim. Pode ser. Também pode não é, ser esta, não pode ser, é, pode. não é, mas também não é a cara dela. Gritar não. então Não, também vai. não. Vais servir Bem, de esquece, modelo. já deixei de ir ao café com a Ana, já estou no café com a Inês. Ok, café com a Inês, exatamente. Mas estamos no café com Abandona, alguém agora fui abandonada. Mais uma coisa para trabalhar. e nós estamos a ter vergonha de uma coisa que não é um comportamento nosso, mas que nos está a incomodar. Porquê? Porque nós estamos a olhar para o restaurante ou para o café e estamos a pensar o que é que estas pessoas estão a pensar de nós. Se elas estão a pensar que ela é isto ou aquilo, também se calhar pensam que eu parece sou isto ou nós aquilo. sentimos realmente que as pessoas estão a pensar aquilo, mas na realidade a gente não sabe o que é que a pessoa está a pensar. Não, as pessoas Mas tentam como ligar nós aquilo. pensamos não. isso mesmo, Nós Não é? gostaríamos, Nós gostaríamos de estar na pensamos cabecinha da outra isso. pessoa. Achamos mas que o não outro conseguimos. pensa igual a nós. Exatamente. Mas sim, porque as pessoas estão no café a beber o café delas, não querem saber o que é que tu estás a Não, fazer. às vezes até não é? querem saber, só não sentem a vergonha alheia, mas querem saber. Eu acho que a vergonha Até se leva-nos encostam, muito não é? para Exato. porque é que o julgamento ou porque é que o pensamento que o outro tem sobre nós é assim tão importante para nós. Ou tão limitante para Ou tão nós. limitante para nós. É quando nós nos limitamos de fazermos coisas, por exemplo, ter vergonha de dançar em público, na discoteca, às vezes a pessoa Eu fica... acho que a vergonha se fica pode juntar assim, aqui sabes? mais uma vez com a autoestima. Porque nós sentimos essa vergonha porque de alguma forma achamos que não. Será autoestima ou confiança? Eu acho que É uma questão de aceitação, não é? sim, mas se a Eu pessoa acho que é tiver mesmo amor próprio. autoestima, É um não é? Se a self-love. pessoa tiver realmente sentir Bem com ela bem com própria. ela própria, ela pode dançar e não está nem aí. Se o outro julga-se, deixa de julgar, porque o julgamento olha, faz foi parte. uma coisa que mudou não é? muito comigo na hipnoterapia, isso. E reparei ainda esta semana, tínhamos ido sair, uns quantos amigos, e eu estava a fazer figuras tristes, que para mim é tranquilo, vocês conhecem-me, eu gosto imenso de fazer isto. Para mim não são nada tristes, eu estou contente, estou feliz, está tudo bem. Mas deparo-me às vezes com a cara das pessoas que eu já não me apercebo. Antes era uma coisa que me incomodava muito, que de repente eu percebia que a pessoa estava a olhar para mim e ficava, ai, não vou fazer isto. Como eu hoje vi com coisas na cabeça e perceber que as pessoas estão dentro dos outros carros, paradas nos semáforos a olhar para mim. E eu hoje senti isso, por acaso isto é um bom tema. Senti, ela está a olhar para mim porque eu tenho uma coisa na cabeça. Pronto, para justificar aqui às pessoas, eu trazia uma coisa que agora se vende muito. Nunca que eu tinha que é visto para nesse fazer, dito existir. é para fazer Credo. prendas. Sim, mas é uma espécie de uma esponja, Parece não é? uma antena. Cor-de-rosa. Portanto, se vocês já viram aquele Toy Story, aquela, como é que se chama a mocinha do cajado?
Não faço ideia. Pronto, É aquela que tem um bonequinha. cajado Mas é e uma tem assim uma tirolesa. coisinha. Pronto, era assim que eu vinha no carro. não Ela é? tem uma touca. E eu assim que entrei, eu pensei assim, imagina, quando eu parar nos semáforos e os carros do lado olharem para uma cena assim, um aro, pensam, bem, ela vai fazer um teatro, vai fazer qualquer coisa. Mas espetáculo. sentiste vergonha? Já não senti, que foi ótimo. Foi eu olhar e pensar, noutra altura, que sem seria? hipnoterapia, eu não teria saído da casa com aquilo, sequer, porque só o pensar que quando eu parasse o carro a pessoa ia estar a olhar para mim, ou Ia às vezes eu a julgar, cantar exatamente. dentro do carro e alguém repara, sabem? E vocês... Sim, vais eu assim, grande karaoke, não é? E de Sempre. repente paras no semáforo e para alguém ao teu lado e tu Não, Aquele quando a pessoa se espetáculo ali. apercebe, sabes? Quando a pessoa se apercebe. E na realidade eu nem conheço aquele senhor que vai naquele carro, ele não me conhece, ele não sabe se eu estava a falar para alguém ou se eu estava a dançar por alguma razão. Eu posso estar só feliz, não é bom ver os outros felizes a dançar e livres. Hoje em dia sinto alegria quando vejo isto, noutra altura sentia vergonha alheia. Cá exato. está a resposta. Olha, eu agora estavas a falar dessa tua experiência com a tua cena. Na cabeça. E eu estava a lembrar-me, não tem nada a ver com tocas na cabeça, mas estava a lembrar-me que foi agora há muito pouco tempo, não sei se foi ontem ou antes de ontem, que eu vi nas redes sociais um Reels muito curto que falava sobre a questão do julgamento dos outros. E tinha a ver com o seguinte: eu não sei este estudo onde é que foi feito, efetivamente não me lembro, mas foi feita uma experiência para entrevistas de trabalho com mulheres. E então era dito às mulheres que então era para um estudo e que iam ser maquilhadas com cicatrizes na cara, com situações que punham na cara. E então a maquilhadora ou os maquilhadores colocaram aquelas cicatrizes falsas, não é, na cara. E o que é que aconteceu? Antes da entrevista de emprego, e elas viram-se ao espelho. Antes da entrevista de emprego, disseram-lhes que vamos só retocar aí uma coisinha. E elas já não voltaram a ver-se. O que é que fizeram? Retiraram-lhes as cicatrizes. E elas foram para a entrevista e depois, no final da entrevista, tiveram que fazer um debriefing. E a questão foi... Então sentiram-se julgadas, senti-me muito julgada, como o entrevistador teve sempre a olhar para a minha cicatriz, teve sempre a olhar para aquela minha questão que eu tinha lá na cara. Ela não tinha lá nada. Quem é que julgou quem? Pois, mas é normalmente porque maravilhoso, nós não é? julgamos, Super Gostei interessante. disso. nós, Gostei muito. porque julgamos, achamos que as outras pessoas fazem Estão a julgar. exatamente. Como tu um jogo. sabes, Exato. quantas vezes, não é? Imagina, vais Ai, Imagina quando tu tens aquela Comeste- borbulha aqui no meio do queixo, não é? Parece que a gente E olha vais para a uma aquela festa, borbulha. Olhar para a minha Nesse dia tens borbulha. uma festa, toda a gente olha para a tua borbulha. Não é verdade. E o que é que tu Ninguém quer fazes saber tu é para que te sabes desviares que da ela vergonha? Basta É pá, usar. tenho aqui uma borbulha hoje. sim, tu é que chamas a Eu atenção da tenho uma cena. situação que vocês já sabem que eu tive sem dentes. Ai, eu adoro esta história. Da frente, não, por da favor, frente. eu vou. Sei Guardem ver, este sei momento ver. forever. Eu amo a Inês só por isto. Eu não vou vou-vos contar a dizer. história toda, não vou Espera, só- mas não eu conta. gosto da Inês muito, eu amo a Inês, mas a Inês é um exemplo de força e resiliência que eu realmente às vezes não. Não é só juventude mesmo. Ela é o máximo. Exato, acho que é só isso. Ela é o máximo. ela é Aceita o máximo. elogio, vá. Exato. Então tive um pequeno acidente e fiquei sem 3 ou 4 dentes à frente. Eu gosto da forma simples como ela. Sim, Fiquei só sem dentes. 3 a 4 dentes. Não tive sequer noção da primeira, quando ainda estava no hospital, não sabia que não tinha dentes. Só passado umas horas e no dia seguinte tive coragem para ver como é que estava a minha boca, que estava uma desgraça. Ainda assim, não conseguia fechar a boca, não tinha os dentes e andei quase um mês até a boca sarar e continuei a fazer a minha vida toda normal. Eu ia para a rua, ia para todo lado, sem dentes, até que pus um dente, só um. Eu tinha 4 espaços e fiquei com um dente só. À frente, tipo Se a gente Denis, dizer- parecia um... Nós estamos-nos a rir, já Uma conhecemos esta chiclete, uma história. chiclete ali, gigante, tipo Denis o Pimentinha, mas era só um, não é? Mas se a gente dizer é que tinha só um dente. Só um dente e os outros espaços ao lado, bem, gigante. E eu continuei a fazer a minha vida perfeitamente normal. Perfeitamente normal. Perfeitamente normal, eu falava com toda a gente, eu ia para a rua, não me escondia em casa, inclusive ia sair à noite também. E o que eu adorava fazer era quando a malta se aproximava, não é? Que eu ia sempre também acompanhada com amigas minhas.
E alguém se aproximava para me ter conversa e eu adorava fazer o meu maior sorriso, porque aquilo dava-me um gozo brutal ver a expressão das pessoas quando eu me sorria sem dentes. Mas, portanto, elas estavam-se a aproximar, não é? E a fazer contacto. E tu com a boca E fechada. eu sempre com a boca fechada. Tranquilo. E às vezes havia aquele comentário: a vossa amiga não fala. E eu esperava o momento certo para olhar bem nos olhos daquela pessoa e fazer o meu maior sorriso. Era brutal. Mas E eu, sorriso com um dente à frente. só um dente. E houve alturas em que não tinha nenhum, não é? E portanto, ok, foi uma forma de lidar com a situação. E do outro lado sentias a outra pessoa a sentir vergonha. Sim, completamente. Porque, quer dizer, era uma forma estranha para outra pessoa, com certeza, não é? Como é que eu estava a lidar com Como é sem que é dentes? possível? Tu ires sair à noite sem dentes, pá. Sim, eu tinha amigas minhas que diziam: se eu tivesse assim, eu nunca saía de casa. E disse: olha agora, só porque não tenho dentes, olha agora. De casa. Ainda por cima foi acidente, então acontece. Por cima, mesmo que não fosse. Mesmo que não Sim, fosse. mas foi uma forma de lidar. Não quer dizer que não sentisse vergonha, mas foi ali uma estratégia de levar aquilo na brincadeira. Depois, anos mais tarde, tive outra situação que teve a ver com um problema oncológico e fiquei careca, não é? Tive que rapar o cabelo. Quando eu teve comecei a ver que ele que ia caindo, fui cortar e depois cheguei a casa e tirei tudo com a Gillette. E houve uma altura em que eu tinha alguma vergonha, eu mesmo ter ido ao Cascais Shopping e tinha que ir a outra ponta onde tinha estacionado. E eu lembro perfeitamente que entrei no shopping e aí sim eu sentia ali uma pressão, toda a gente a olhar para mim, e eu lembro de ter saído do Cascais Shopping e fiz o caminho todo por fora. Por dentro, sim. Por fora não, saí do Fora, shopping. lá em cima. Tudo pelo estacionamento até ir à loja que eu queria. Aí não consegui lidar com essa situação. Ainda assim, Lá está, porque também estavas muito fragilizada, exato, não é? foi uma situação diferente, mas lembro que também ia sair à noite e decidi, como as pessoas estavam todas a olhar para mim, e disse: onde é que é o sítio que Não toda tem a mais gente me Também gostas consegue de terapia ver? de Em choque, cima da ó, Joana? coluna. E eu fui exatamente para um sítio que era mais alto, já que as pessoas estavam a querer ver, então eu fui. Expus-me ali tudo o que havia para expor, não é? A pessoa pode ver de frente, de trás, de lado, pode apontar, Estava pode. bem rapado. não é? Ela foi tratar a vergonha em Exato. terapia de choque, não é? E eu, entretanto, fui ali, ok, já dei a oportunidade para todas as pessoas verem, comentarem, e a partir daí. Portanto, já deste a oportunidade para te sentires daquela sim, forma, sim, para não me é? sentir daquela forma, e depois passou a ser uma coisa perfeitamente normal. E quando as pessoas olhavam, olha, está bem, era só mais um olhar também. Aceitei que era normal as pessoas olharem, não é? Porque era uma miúda, quer dizer, um bocadinho mais nova que sou agora, um bocadinho menos, só um bocadinho, e portanto também deixei de sentir essa vergonha, passou a ser uma coisa extremamente normal e a aceitar. Para mim havia muita zanga, não é? Na altura, por estar naquela situação. Quando as pessoas olhavam, ok, aceitava perfeitamente normal, porque realmente não era normal daquela idade estar completamente careca, e portanto, pronto, foi assim, atirei-me lá para o meio, para os bebês, e acabou. Eu a acho que as vergonha. situações em que nós sentimos vergonha dizem muito sobre as questões que nós temos para trabalhar. O interessante Estava a pensar nisso. na história dela é que, por exemplo, os dentes a ela não era uma coisa que a identificasse como rapariga, rapaz, pessoa. Foi uma questão que se é ia ser igual. resolvida, a outra era uma questão de saúde. Em que E não ela é se só sentia isso, o frágil. cabelo para as mulheres, por exemplo, é uma questão muito ligada a serem mulheres. Rapar o cabelo pode ser uma questão. Um homem, eu Já vejo se fala, isto mas acontecer já várias se fala vezes. até na vertente holística, que o cabelo é um complemento da tua energia, não é? É o continuar ok, da não tua sei. energia. E quando tu cortas o cabelo é exatamente isso, há ali uma troca de energia que existiu, é preciso uma mudança, não é? E tu, sem ser porque tu queres, não é? Acontecer isto de repente, tu também estás a perder muita coisa ali das tuas ligações. Isto eu não consigo explicar porque eu não sou perita nisto, mas ouvi aqui ainda há pouco tempo a relação do cabelo com a nossa energia também. Não conhecia, não Eu conhecia. normalmente. Estava a ligar cabelo, mais não é? à parte do feminino. Cabelo porque e o energia cabelo- só mesmo sanção. Estava a ligar à parte do feminino. Pode não ser a Foi tua da questão, Lila. não sei que é a tua questão. Sim, eu por exemplo Dalila não me sacana. associava a essa questão, até porque muitas das vezes eu já usei cabelo muito comprido e sou aquela pessoa que vou ao cabeleireiro e corto curto, que eu não quero ter problemas de pentear o cabelo nem coisa nenhuma, é para cortar curto. Portanto, não associei isso, mas era uma fase da minha vida em que eu estava mais fragilizada hoje. Claro, tinhas uma Claro. doença. Exato. Não cortaste o cabelo porque te apeteceu. Exato. Mas um homem, por exemplo, quando passa esses tratamentos que tem que cortar o cabelo, tem vergonha porque está em tratamento, porque está doente e custa-lhe a lidar com a doença. Isto é o normal e generalizado, isto não é igual Sim, para sim, todos. sim, Vá, sim. estou a fazer, mas as mulheres, além da vergonha por estarem doentes e por estarem em tratamento, deixam de ter o cabelo delas, Sim, sim, deixam de ter uma coisa com que elas se identificam como mulheres. É uma questão psicológica mais
difícil. Mas acontece de- quando tu vais ao pesado, cabeleireiro simples e a pessoa não corta o cabelo como tu queres, tu nos dias a seguir vais à rua, se for preciso toca, não gostas de ver. Eu dou-te o contacto da minha Não, Eu não cabeleireira. vou à se cabeleireira. quiseres. Agora já conheço uma muito boa, mas. E mesmo assim conhecia muitos cabeleireiros e tinha um drama, porque aquilo não ficava bem como eu queria, pois eu não me sentia bem com aquilo e não me identificava. Sabes? Ou quando tu és muito pequenino e a tua mãe te quer cortar o cabelo, olha o meu trauma, e a tua mãe te quer cortar o cabelo e tu dizes só um dedo e ela diz Fomos dois. por aí. E depois Fomos tu ficas por aí, com o já o cabelo meu muito filho- o meu curto e filho não já tem gostas coisas para de resolver. ver. E não Fui gostas sempre ao de ver. cabeleireiro. Mas cá está Minha mãe não achava que tinha trauma jeito. em que as crianças podem começar a sentir vergonha. Fiz isso ao meu filho. Tenho que Fizeste? confessar, fiz isso ao meu filho. Meu filho estava cheio de caracóis, parecia-me um cantor, que não vou dizer. E eu disse: vamos cortar o cabelo. Mas eu, como para mim, cabelo curto é cabelo curto e eu não ligo nenhuma a cabelos, eu achei que era para cortar curto, máquina 2, máquina 1, tudo igual, usar mais fácil. E ele ficou extremamente triste e chorou. Eu Porque lembro-me sentiu de- bastante vergonha porque ia ir para a escola. Para mim não era questão nenhuma. Pá, olha, só deu para pedir desculpa e dizer que não voltava a acontecer e que eu não tinha Esperar só dado. mais um bocadinho. E disse que pá, não tinha Ouviram noção pais, que era não tão se sintam importante para culpados. eles. Mas olha, o cabelo é. Fizeste o melhor que sabias. Pois, mesmo. mas Da não vai próxima voltar já a não acontecer. fazes, pronto. Porque se Se calhar vamos calhar- ficar aqui na questão do cabelo, não é? Porque eu Se acho que o calhar podcast hoje é sobre cabelos. Não é vergonha, está bem? Não é vergonha, E esqueçam. não tem patrocínios. Então, Devido Não, ao porque, Samsung e mas eu essas vou-vos coisas. explicar porque estou a dizer isto. Porque eu, bem pequenina, dizia isto que a Diana estava a dizer. Eu dizia, não, mas eu quero deixar crescer o Para mim é cabelo, um não sei o quê. trauma. E a minha mãe estava-me sempre. Ela ia por trás da cabeleireira e dizia, corte, corte, corte. E eu até hoje, os meus filhos têm o cabelo como querem. Sim, mas eu também não, E eu não era lembro livre em que- relação ao meu cabelo, não era. Exatamente. Mas a mim foi um trauma, hein? Isto ficou-me impactado era. cá dentro. Eu até hoje. Mas o lá está, cabelo- tu não eras livre em relação ao teu cabelo e tu também não eras livre em relação ao teu cabelo, mas cada uma resolveu agora enquanto adulta fazer ter É porque eu não dou atitudes mesmo, diferentes relativamente aos eu não dou filhos mesmo e ao importância cabelo. ao cabelo. Ela deixou de dar importância ao Eu deixei cabelo. de dar importância, está curto, é mais fácil de pentear, está comprido, olha, tenho que dar para apanhar. Pronto, não ligo nenhuma, portanto achei que aqueles caracóis não davam jeito nenhum para pentear, estavam ali a fazer calor, é para cortar. E é uma questão prática, corta, olha, é para cortar maior que não, tudo igual, é Foi a máquina 1. política. Mas eu, como ainda Estás a tenho ver, aquele não trauma foi- muito carregado em mim, quando o meu filho diz que não quer cortar, eu vejo aquela criança que eu era a pedir para não me cortarem o cabelo. Exatamente. Tu resolves provavelmente a tua questão com o cabelo e eu não. Eu continuo a ter aquela cena do mas por que raio que me cortaram o cabelo quando eu era criança? E é engraçado que eu, durante imenso tempo, já na minha vida adulta, não conseguia escolher um cabeleireiro, ou não conseguia, porque aquilo não ficava como eu queria. Nunca foi Pois questão eu, para mim. pois eu não tinha coragem de dizer ao cabeleireiro que não gostava daquilo, porque eu não era capaz de dizer, olha, tristeza. Olha, isso é também uma coisa O que é que ele ia engraçada. fazer? Outra, eu tenho muito essa vergonha. Porquê que nós em temos relação às vergonha de pessoas? dizer a verdade? Estamos num restaurante e as pessoas chegam Que é lá para e não dizem, magoar os outros, pode magoar. É o medo As verdades de- podem "Estava magoar. bom", e uma pessoa comeu muito a mal Sim. e podemos dizer delicadamente, olha, por acaso não, estava insonso, estava salgado, estava frio. E eu já trabalhei a servir à mesa. temos bem As vergonha, pessoas não é? dizem, Mas eu acho que é exatamente tranquilo, porque só que- podemos magoar outra pessoa, né? Exato. E não queremos. Outro dia E fui ao nós queremos restaurante. todos ser gostados, nós queremos que as pessoas gostem de nós. Então, se nós tivermos a fazer algo depreciativo, não é? Nós estamos a dizer algo que pode vir a magoar o outro. Mas porquê que Esta perguntam, pessoa não gosta, é? não Porquê vai que as pessoas gostar. perguntam? Não As pessoas perguntem. também, quantas vezes é que tu perguntas, tipo, está tudo bem, mas tu também não queres saber, é só tipo. Até não tipo, perguntem, olá, porque bom depois dia, podem está se pôr a tudo jeito bem. pessoas que não queiram saber se vão magoar ou não e depois não gostam, não é? Agora, não não porque eu fui ao perguntem. restaurante e estava uma família atrás de mim, eu estava com a minha família normal, e atrás de mim estava uma família com duas crianças pequenas. Estas duas pequenas crianças tinham cada uma o seu telemóvel ou o seu tablet e aquilo estava a altos berros. Eu senti tanta vergonha, mas tanta vergonha. Porque eles acham que para irem a um restaurante têm que levar tablets e telemóveis e pôr aquilo em altos berros. Não há necessidade, não é? Foi Eu senti mais vergonha. vergonha, foi mais zanga. E tu Não, foste lá eu não fiquei pedir zangada. para- Por acaso fiquei triste. E senti vergonha porque achei que aqueles pais estavam um bocadinho Vão fazer o melhor que sabem. Sim, O melhor que não... mas senti mesmo É o que vergonha. é. Pá, se o Mas tablet, estavas a falar imagina, se nisso. o tablet. Repara Estava aos agora. gritos. Não, mas repara, será que aquelas crianças até nunca têm acesso ao tablet, nunca têm acesso ao telemóvel e aquele foi o único momento em que aqueles pais lhe passaram aquilo para a mão? Não sei. Mas estava aos gritos. Eu pensava que ias falar sobre o facto de eles estarem com os dispositivos com À mesa. o volume bastante Sim, sim, elevado foi aquilo a que me incomodar num as outras espaço pessoas. público, ou seja, estavam a incomodar, apesar de estarem em família,
havia mais pessoas à Exato, beira. exato. Mas ela Ah, mas sentiu é disso que ela vergonha está a falar. pelos Mas é isso que eu estou a pais falar, porque que perturbaram estavam os a ver outros, os não é? filhos a Mas perturbar os outros mesma, e não faziam nada. eu senti vergonha, porque se os meus filhos fizerem uma coisa dessas, eu imediatamente digo para eles baixarem o som. Imediatamente. Olha, mas eu sinto, isto que estás a dizer, eu sinto em relação àquelas crianças hoje em dia que estão na rua a gravar TikToks de uma forma extremamente sexualizada e que são miúdas muito novas. Eu sinto vergonha. Não sei porquê. Sim, Explica-me, por acaso- hipnoterapeutas. Mas aí tens a Estás a questão ver? de serem crianças Aquilo incomoda-me, eu e sinto muita determinadas danças serem um bocadinho mais sensuais ou não. Aquilo incomoda-me, Há eu um sinto bocadão. vergonha Um mesmo. bocadão. E poderes ter na tua E ideia a de minha que expressão, são meu demasiado semblante, sabes, novas aquilo. para este tipo de movimento. Não sei. Mas eu não sei. Mas porque aí aquilo vem outro- sempre mas o julgamento mas é atrás. O julgamento, Vem porque sempre imagina, julgamento atrás. sim. Porque imagina, aquilo é só um movimento, como é outro qualquer. Não, eu não acho que porque- seja só um movimento como outro qualquer. Pois, é que Não, está, para a mim não é. energia que está por trás daquilo que talvez me incomode. Eu acho que a questão aqui é, primeiro tu olhas e Serás julgas. um velho do Restelo? Lá está. eu por acaso- Quero eu por ser um acaso- velho do Restelo. Até porque eu não gosto daquele tipo de comentários. A geração de hoje em dia, não sei. Porque as pessoas parece que se esquecem que foram muito. Eu acho que é tudo igual, só mudam os pormenores. Que é igual ao que era. Nós vamos evoluindo dentro Todas as gerações depois têm essa questão. Sim. Esta Por exemplo, geração. todas as gerações têm vergonha dos pais. Sim. Há aquela fase. Quase todas. Invariavelmente. Há uma fase na Pois. adolescência que temos vergonha dos pais, temos vergonha da mãe. Não, eu tive vergonha Não sei, eu dos nunca pais, senti vergonha porque dos foi, pais. digamos que... Os pais tinham vergonha também, não é? Porque Eles próprios, se havia calhar. uma das pessoas que fazia questão De fazer de passar vergonhas. passar- Era um exato, gosto de envergonhar. envergonhar a outra pessoa, Certo. provavelmente. Era Eu acho que há Sem- ali uma fase da adolescência assim um bocadinho Não, mais eu casada. Eu não me lembro noção. de ter sentido vergonha dos Ah, eu meus senti. pais, nem Do meu do irmão. Eu senti. do meu irmão. Eu não. Sentido, meu irmão Mas ainda não. voltando a essa quando a malta faz. Aliás, eu, por exemplo, quando vejo a malta a gravar, por exemplo, estamos na praia e estão a tirar fotografias, 50 mil fotografias, eu sinto vergonha alheia. Sinto vergonha alheia, porque eu acho que. Porque eu não consigo encontrar sentido. Ou por outra, na minha primeira abordagem, no meu primeiro julgamento, saindo do papel de hipnoterapeuta, eu tenho vergonha. Porque era uma coisa que eu era incapaz de fazer, porque eu acho que aquilo é vazio. Não tem sentido, não tem ponta por onde se lhe pegue. Isto é a minha primeira abordagem, Lá é verdade. Está, é, a mesma, é a tal, É a tal fundamento primeira. que nós temos, sim. Depois, enquanto terapeuta, eu faço outra análise, ok? Muito mais compreensiva, muito mais empática e consigo entender. Mas é a minha primeira abordagem, Eu consigo entender sinto quando vejo o vergonha. resultado das fotografias e percebo porque é que a minha fica desfigurada e Mas distorcida. é que eu nem sequer me preocupo e a com delas isso. é impecável e linda de Quero morrer. lá saber Para isso disso, exige não é? esforço, tens Mas de tu estar ali 10 repara- minutos à beira da água à Tu espera estás de... à beira da água com um sol maravilhoso e não estás a aproveitar. e estás a tirar fotografias para meter numa rede social. Mas É, nota, mas é é a a minha maneira de prioridade de pensar. cada um. Mas isso Mas se sou calhar eu. nem é para pôr na rede. Sou não é? eu que aprecio o sol, a água e o momento presente e o ter estado naquele espaço a aproveitar aquilo. Para aquela pessoa, se calhar se eu a obrigasse a estar ao sol, ela nem queria, porque se estava a Eu acho que apanhar tem a uma ver seca. Com a prioridade de cada um. Para mim, é prioritário a questão de estar a aproveitar a praia, o mar, a areia, o que quer que seja. Para aquela pessoa que para ela é importante, tu não sabes se aquilo é o ganha-pão dela. Exato. Há pessoas que verdade. o trabalho delas é aquele. E então, aí, Tu da mesma demoras o forma que tempo. tu estás a dar Exatamente. sessões, Sim, é verdade. Ela está aquela na foto. pessoa o teu melhor, está não é? ali a Bem. ser fotografada. E lá está, se ela estivesse preocupada com a opinião alheia e sentisse a vergonha Mas a que verdade outras elas estão pessoas preocupadas. sentem. exatamente, a Elas questão é estão essa mesmo. preocupadas. Será? É que elas estão preocupadas. Não demoram 10 minutos, tiram uma foto e está boa. Não, não está. Não. Eu, na minha opinião, as pessoas que vivem de redes sociais e de fotografias perfeitas Tu para pôr na deixas rede de te social, preocupar, eu acho. que sentem muita muita vergonha alheia, têm muito pouca autoestima Pronto. e a partir. Eu acho Isso é que não é outra assim coisa. tão generalizado. Isso é eu outra acho coisa. eu acho que em grande parte, e eu estou aqui a limitar-me, mentalmente não me partilhei, mas a limitar-me aqui uma faixa etária de malta, Malta mais jovem. adolescente e jovens adultos, não é? Mas acho que está intrínseca esta Há vergonha uma e esta pressão necessidade de ser perfeita. ser perfeita, Eu exatamente. acredito que sim, há a pressão e as redes sociais vêm trazer ainda mais essa pressão. Eu compreendo isso perfeitamente. E aquela questão ou então a questão dos extremos, ou entras dentro da onda de atingir a perfeição, E fazes ou até então, ao extremo, sim, estás ou então ali. vais ao outro extremo, não queres saber de todo. E lá está, acho que o encontro está no equilíbrio. No meu ponto de vista,
Mas eu Agora- falava das danças do TikTok, não me faz confusão ver danças do TikTok, nem pessoas a dançar, até acho bastante mais interessante do que fazer uma coisa que Depende, não se se dançarem mexa. bem. Sim, Sim. às vezes faz-me confusão é que as crianças muito novas começam a ter acesso a conteúdos muito sexualizados. Isso é algo que me perturba e que me causa alguma Mexe, vergonha sim. às vezes, porque eles próprios nem estão a entender o que vai ali, mas sentem da outra parte um interesse que não é o interesse daquelas crianças, elas sentem a atenção a ser gerada com muita base naquilo que é físico e portanto, externo, não é? E trabalham muito pouco depois o seu interior e a sua autoestima É. nisto. E ao mesmo tempo, toda a gente faz, eles sentem que não são, se calhar... Voltamos sabes ao que- mesmo, a validação do outro, os likes, essas questões todas de ir buscar o meu bem-estar Claro. àquilo que os outros pensam de mim. Mas olha que eu acho que as danças do TikTok davam tipo outro tema de podcast. Porque ainda há uns tempos estive a falar com uma amiga minha, nós temos meninas, e estávamos a falar exatamente disso. E ela pôs uma questão que dava para outro podcast. Mas não nós sei nas se- festas dançávamos Macarena e tínhamos coreografias também e toda a gente fazia coisas. Não, mas a questão eu acho aqui que é há uma ali diferençazinha de tempos, uma Macarena não. para aquilo que é hoje. Qual era a pergunta, Isabel? A pergunta é, até que tu, porque assim, tu estás a ver a tua filha a ter uma dança sexualizada, não é? E tu sabes que aquilo não é um comportamento adequado para a idade dela. E aquilo é uma imitação de algum sítio que ela viu em algum lado. Ok. sim. Até que ponto é que tu deves chamar-lhe a atenção, sabendo que isso vai começar a castrar também os movimentos físicos que a criança está a Entendes desenvolver? a minha grande dúvida? É que mesmo sim, e dentro do podes TikTok estar a- tu tens danças sexualizadas e danças E não das nada a sexualizadas. ver. Primeiro Mas ponto- palhaçadas Sim. giras. Primeiro ponto da Isabel Mãe. Por mim, isso é as crianças não terem acesso a isso, ponto, né? Mas nós sabemos que Como a é que se maioria faz das hoje em dia? crianças tem acesso. Os meus filhos não têm acesso a TikTok, eu não tenho TikTok. Mas estávamos a discutir sobre isto porque isto é uma coisa que se vai começando a ver. E estás na praia, e estás a olhar, é o que tu dizes, estás na praia, estás a olhar para o lado e estás a ver uma criança de 8, 9 anos e ficas incomodada. Fico muito, sim. Incomoda Porquê, muito. porquê é que aquilo me está a incomodar? Primeiro ponto. Segundo sim. ponto é, até que ponto é que tu podes chamar a atenção àquela Não criança, posso. Não posso, Pode exato. não fazer a isso. castrando, não é porque a criança está a aprender a mexer o corpo, tem direito a mexer o corpo dela, se ela entende o que é que está a fazer. Nós se calhar é o que mal está pomos na a- criança do Nós que é que estamos a pomos ver, a energia não é? aí, não é? A maldade está na nossa cabeça. Não Mas na- tu tens outra responsabilidade como adulta, que é protegê-la Exato. do mal que lhe podem fazer quando a veem fazer aquilo. E portanto isto dava outro podcast. Exato. E resumo e arrumo. Mas falando, voltando à vergonha. Voltando Mas à isso não me traz vergonha. Eu quando vejo, tu sentes vergonha, eu não sinto vergonha. Eu sinto uma dificuldade extrema em lidar com aquilo, mas não é vergonha. Não é- Preocupação? sim, se calhar é uma preocupação porque ainda não aprendi a forma, não tenho ferramentas para lidar com aquilo, mas eu não sinto vergonha. Não é uma coisa que me cause. É preocupação, se calhar. Eu sinto. Sentes vergonha mesmo? Sim, sinto vergonha. Sinto vergonha porque é que não faz sentido nenhum. Nenhum. Pois eu acho que é mais preocupação. Não faz sentido. Nenhum. Zero, pá. É vazio. Não consigo entender. Pronto, mas lá está. Quando eu ponho volta enquanto terapeuta, eu consigo analisar aquilo de outra forma. Chamada de não é? atenção, não é? Aquilo é uma chamada de atenção, é uma forma Pode de não ser. Exato, emancipação, às vezes. Não acho que seja Ser a questão da emancipação. pertença. Tu antes É, mas começaas eu a acho- fumar com essa idade para Exato. pertenceres Eu ao acho que é teu grupo. Também não, Agora por acaso danças também no não TikTok. fumei. Nessa altura é verdade, comecei a fumar sozinha com 18 anos. Sim, mas é a questão da pertença. Mas tem a ver Isto mais é- com essa pertença, tem a ver com a falta de apego aos pais e aos modelos Exato. que devemos seguir e, portanto, acho que tem realmente mais a ver com isso. E em relação à vergonha, novamente, também tem muito a ver com, mais uma vez, com a nossa infância, como é que nós fomos educados, como é que fomos chamados à atenção, que se fomos chamados à atenção e fomos olhados. Eu fazia questão de lidar com a vergonha na infância com a minha teimosia, que era do tipo. Minha mãe chamava-me a atenção de qualquer coisa assim: já viste o que é que vão pensar? E quando ela me dizia isto, era o meu Ai, gatilho eu- para o Sim, sim. Agora não é que posso vai dizer isto ser. aqui. Caguei. É mesmo agora que eu Podemos Ai, dizer, mas porquê é que não podemos dizer? Já Ah, disse, já disse. Já disse. Não, mas é aquela cena do. Sabem quando os pais dizem: se calhar essa saia está muito curta, já viste o que é que o vizinho vai pensar? E eu Agora digo, é que é sim. mesmo agora Mas que vai sabes a que eu não saia." fui sempre assim. Porque isso é a exatamente isto que a Inês adolescência. está a falar, eu tinha muita vergonha até de mim. E tinha uma altura na adolescência que corava imenso. Hoje em dia coro, não sei porque coro, não sei qual é o motivo e quero lá saber. É mesmo isso, estou-me a cagar.
Estás a ver? Sim, mas- As pessoas estão a olhar e depois às vezes ainda dizem: estás escorado, estou, e quanto mais tu falas, mais escorada eu vou ficar. Portanto, eu agradeci que tu parasses só para a minha cabeça não explodir. Portanto, por favor, para, porque eu não sei qual é o sentimento, se é o ser visto, as pessoas pararem, de repente olharem para ti e está tudo a olhar. Tive esse e- problema. Também me acontece. Mas eu era talvez adolescente e sofria. Nono, 10º, talvez. Bem, eu Sim, sempre fui Maria sim, Rapaz e sim. jogava a bola nos intervalos. Mas é Óbvio, que as não pessoas diziam-me assim: podes passar-me a caneta, ó, dá-me, olá, bom dia. E o que era Mas E eram eu, o que é para que se mim. está a passar comigo? O que me acontecia é que eu ia sempre de ténis e calças, ou calções, não, calças, e t-shirt. E às vezes o castigo, eu tinha alguns castigos, às vezes. E então um dos maiores castigos que eu tive era, meu pai obrigava-me a ir de saia para a escola. Era, isso é terrível. para mim era uma humilhação. Eu Mas sempre fui sim. Maria Rapaz, durante 3 anos nunca ninguém me viu com o cabelo solto. E Muito de menos as repente pernas, não é? Quer dizer, eu tinha que ir de saia para a escola. além de que é uma bruta nem sensação de ténis. desconforto. Nem ténis para uma daqueles mulher. que eu jogava a bola podia levava uma espécie de Keds ou o que era aquilo. E eu mesmo ficava aos intervalos todos atrás da porta dos pavilhões de entrada, porque tinha a parte de metal, mais ou menos do meio para baixo, sim. E eu ficava ali, para mim era uma humilhação completa eu ter que andar de saia. Eu era Maria Rapaz. Eu nem sequer uma camisola com um apontamento de cor-de-rosa eu usava. Para mim era a morte do artista. E teve que ser. Aí não consegui pôr ali à frente de toda a gente. Vergonha. Era toda a gente a comentar. Sim, mas Foi péssimo. eu depois cheguei à idade adulta e percebi que era uma forma de lidar com a vergonha e continuava a ter vergonha em muitos sítios e muitas vontades. Hoje em dia e lido muitas assim. vontades, e muitas Hoje em dia lido situações. assim, sim. Hoje em dia tenho Hoje em dia outras também tenho ferramentas. vergonha. E é fake it until you make it. Ai, não. A vergonha que eu sentia e enquanto adulta e sentia a vergonha era o medo do julgamento e era, eu não sei se já falei disto aqui, era relativamente a um ambiente de mulheres. Já falei disto, não já? Sim. E isto foi algo que, entretanto, condicionava-me Acho que muito. falámos muito. no episódio da exposição. Talvez porque tinha muito a ver com isso, porque num ambiente de 1 para 1 eu estava tranquila, mas sempre num ambiente onde houvesse mais mulheres, tipo aqui. Não estás julgamento, confiante, não é? não estás agora segura. Estão a ver como a hipnoterapia faz sentido na vida das pessoas. Mas sim, foi com a hipnoterapia que primeiro eu percebi esta questão, porque não era evidente para mim, e depois, claro, o que é que eu trabalhei? Não foi convosco, não é? lógico. Não mandei Confiança vocês, e olha, a trabalhem-se segurança, lá para eu me autoestima. sentir melhor. Trabalhei a minha autoestima. Mas é interessante, eu nunca, lá está, eu sempre caguei um bocado para aquilo que os outros pensavam. Fazia questão que era partir para... do Isto é a primeiro, frase este deste sempre episódio. a andar. Eu vou Mas- pôr este episódio com aquele emoji aqui no meio. Mas descobri depois algumas situações, ainda antes de começar a fazer o curso, que realmente deixavam muito desconfortáveis. Eu lembro-me de ir à primeira aula de yoga com o Hari, e já contei isto várias vezes ao Hari. Epá, na primeira aula, eles conheciam-se todos muito bem. E a Isabel cai lá de paraquedas e o Hari mete toda a gente a dançar livremente para soltar o corpo. Que era uma coisa que me incomodava imenso. Metam-me num buraco e eu Só só chover. pensava como é que eu vim parar aqui. Está tudo a O que é dançar, está a isto? Isabel assim. Anos mais tarde, quando fui fazer o curso de parentalidade consciente, dei por mim a dançar à frente de desconhecidos e realmente não estava minimamente preocupada com aquilo que me estava a... Eu não queria saber se estavam a olhar para mim, se não estavam a olhar para mim. Eu estava realmente a sentir a música e a divertir-me com a música. Isto é uma diferença brutal no nosso à vontade quando saímos da nossa zona de conforto. Posso contar-vos um episódio? Terminaste? Não te interrompi? Terminei, Boa. não. Obrigada. Mas tu vais rematar. Vou. Com Só, a Mónica. vou acabar em altas, vocês vão ver. Então, foi há uns anos, eu estava num estúdio de ginásio, fazia um exercício, fazia IT em conjunto com outras mulheres e era um ambiente só de mulheres. E então, eu adorava aquilo e eu levantava-me cedo, eu ia ao sábado às 8 da manhã para lá fazer 1 hora de treino de alta intensidade e aquilo era uma coisa maravilhosa. Ganda Até maluca. que houve um dia que me estragaram a Wait for brincadeira. Ai, E ai. nota bem. Puseste só mulheres. A professora, Não, foi assim, o que ela fez foi, chegámos lá, não é aquela coisa, eu chegava muda, saía calada, era aquela minha cena, mas eu curtia muito aquilo. E houve um dia, chego lá, hoje vamos fazer estafetas. E para mim foi logo, uau, pronto, já vai haver aqui Educação uma pessoa... física outra vez. Yeah. Houve aqui uma pessoa, vai haver já aqui uma pessoa que vai ser o meu par que me vai passar a ver, não é? Porque eu entrava muda, saía calada, era estavas na tipo tua, transparente, era a tua não é? bolha, era a tua bolha. Pronto, já não fiquei fixe.
um exercício que nós tivemos de fazer foi o carrinho de mão. Ai, que horror. Então Ninguém o merece. quê? A minha... Tu o meu pagavas par para fazer isso, espera. tinha que me agarrar e eu tinha que ir e voltar. Pá, vocês estão a ver sei lá, eram 12 pessoas, toda a gente a fazer... E eu e a não outra faço. rapariga, coitada ali, à espera que eu andasse, eu não andava. E eu desisti, sentei-me no chão e disse: não, eu não vou fazer isto. Pois a PT lembrou-se e disse: não, isto aqui toda a gente faz e nós somos uma equipa e onde vai um vão todos e aquela coitada cena da Ana toda. E então, o que é que aconteceu? Humilhação. Eu fiz, foi mesmo Exato. assim, e a fogo, agora vou mesmo fazer. Com toda a gente E olhada. tinha, Ótimo, então vou ser tinha assim humilhada, uma na claque, boa. vocês não estão a ver, um corredor. Estamos a ver tanto. Um corredor, tinha assim pessoas de um lado e pessoas do outro a Vai, dizer: Luísa, vai, Luísa. Ana, tu vai, tu consegues, Ana. E eu estava a explodir, eu fui e eu vim e eu fiz. Fui. E Mas nunca nunca mais lá mais. Voltei na semana seguinte só para não dar parte fraca. Sim. Nunca mais. A seguir nunca mais fui. Estragaram uma brincadeira. E foi o quê? Uma exposição tremenda. E eu sei que a intenção destas pessoas foi a melhor. Mas tu tinhas vontade de me desmatar, Mas vocês não é? não têm noção. Tu olhavas para ele. Tipo, Mas isto é um bom exemplo. Mas nunca mais me voltei a pôr numa posição como esta. Mas isto é um bom Carrinho de mão. exemplo daquelas coisas que às vezes a gente faz, a pensar que está a ajudar o outro, do tipo, nada. ai, tu consegues. Pá, às vezes há que aceitar que o outro está com vergonha e se calhar temos que conversar um bocadinho e tentar perceber o porquê que Respeitar sempre as questões das pessoas, porque E às vezes é pensar uma perceber questão assim, por alguma olha, razão. E Porquê que estás com principalmente tanto medo de ser respeitar das julgado? crianças. Sim, Mas as exato. crianças são pessoas, certo? Portanto, Não, respeitar mas as igual- pessoas. sim, nós mas pronto, é só esquecemos-nos. porque às vezes há assim uma diferença entre as pessoas e as crianças. Ah, é, Mas mas não não há. É verdade. Mas não não há, há. é só Só que porque. não. Exato. Não é? Curiosamente, Isto as crianças fizeram- são pessoas. Curiosamente. Portanto, E podemos, assim vamos podemos lidar fechar, com elas não é? como. E assim fechamos, pessoas. não é? Exato. Gostaram? Foi uma grande partilha. não é? Mas isto, deixa-me Tá só, vou rematar. Agora não acabem Prometo. todas com Isto que fizeram com a Ana, nós temos 50 mil histórias destas na nossa infância na nossa aula de educação Claro. física. Mas olha, eu já era adulta. Exato. Isto foi há muito pouco. Eu ainda hoje ouço o som daquele do vai e vai o bip e entro em pânico, quer dizer. Mas há imensa gente, há imensas crianças que estão na educação física, passam por esta vergonha, não têm capacidade de lidar com isto. Tu não tinhas como adulto, agora imagina uma criança quando. Os professores também deviam ter, às vezes, sensibilidade para perceber Deviam Às tirar uns vezes, cursos de não, terapia, de não é? sempre, Deviam não é? fazer umas Queres falar sobre terapias. isso? Não, há outro Outro podcast sobre isso. episódio. Sobre Vamos fazer um olha, podcast sobre sobre um professores episódio de sobre os educação, professores. sobre educação. Mas espera, Boa. pais, acolham as vossas crianças. Quando eles dizem que não gostam de ir à aula de educação física, É porquê? as Primeiro. crianças gostam sempre de se mexer. Algo está ali que não as está a deixar confortáveis. Toda a criança gosta de pular e saltar. Pena não teres falado com os meus pais há 30 anos atrás. Portanto, ajuda muito a vergonha. Então, trabalhar a autoestima e Autoconfiança, o amor E que próprio. habitualmente não, está sempre ligado a situações de infância em que nós fomos expostos, Envergonhados, humilhados, o nosso valor foi posto em causa. E, Fomos portanto, envergonhados. Fomos envergonhados, exatamente. envergonhados, Exato. sentimos E vergonha. porque nós só sabemos o que é essa vergonha, precisamente sentirmos, porque já, exato, e o julgamento. depois já a sentirmos. Portanto, normalmente, eu não quero dizer, não quero estar a fazer acusações, normalmente isto é dos pais. Normalmente. Normalmente, mas falo. Não acusando. Não a frase do ficas tão feia quando fazes isso. Pronto, Mas a verdade portanto, é que se os pais humilham é porque foram humilhados. Sim, Portanto, sim, isto já nem é dos nós já pais. sabemos que isto isto é agora a todo- Mónica é que disse agora. Mas Mónica. espera, Então, isto Isa é- Eva, já. Sim, mas é bom que os pais É possam tolerância, reconhecer não é? isso, não é? É bom, tolerância. e eu falo por mim, não é? Eu também já fiz umas coisas Mas em dessas. todos os episódios eu acho É que nós verdade. repetimos isto. E acho que já uma vez foi Fazem cada o uma de melhor nós. que sabem. Os pais fazem o melhor que sabem na sabem. altura onde estão. E às vezes, pronto, melhor que podem, sabem. podem não estar tão atentos, mas depois de ouvir o podcast, há assim Ouviram isto? umas Ouçam, janelas, portanto, o Fitar. podcast. umas portas Vejam, façam que like. se abrem. Partilhem. Subscrevam. Partilhem, façam likes. Comentários. Beijinhos. Até à próxima. Maravilhosa. Beijinhos. Obrigada. Até quarta, Tchau. obrigada. Até quarta.